Bom, pessoal, para você que tem dúvidas, né, sobre a estrutura de uma placa de ar-condicionado inverter, eu vou compartilhar com vocês uma das aulas do meu treinamento, né, de conserto de placa, para você ter uma noção, né, para poder te ajudar a entender sobre a estrutura de uma placa de ar-condicionado inverter. Tudo bem? Vamos lá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês, né, os principais setores, né, conforme já mostrado lá no quadro e na primeira aula, mas esse primeiro setor, igual eu falei para vocês, ó, ele é o filtro de linha, né? Lembra que eu falei? Qual que é a referência do filtro de linha, Luciano? Como é que eu acho esse filtro de linha nas outras placas que eu não conheço? Referência, alimentação, o L e o N e o fusível, sempre. Principais componentes, capacitores Y, capacitor X, varistor, e logo aqui, ó, no meio, meio que escondidinho, ó, tá o centelhador. Lembra que eu falei centelhador? Passou de 500 volts, ele conduz para o terra. Isso aqui é o terminal do terra, tá? Que geralmente é esse daqui, ó. Geralmente, conforme eu falei, nas casas das pessoas quase sempre não tem o aterramento, né? Então ele fica aí de enfeite. Tá? Esse centelhador aqui, como eu já falei, ele não conduz, só se passar de 500 volts. Então, se for medir com o multímetro que não vai bipar, não vai fazer nada. Tá? Se ele estiver aberto ou não, aí fica difícil de você saber, porque ele nunca vai estar conduzindo, né? Mas, como eu já disse, ele só aciona no caso de uma tensão alta, que aí ele vai descarregar pelo terra. Tá bom? Aqui está o indutor, né? Nesse caso aqui é de filtro, não tem nada a ver com o indutor de PFC, né? Conforme foi falado. E logo adiante aqui, ó, nós temos, nesse caso aqui, essa é uma placa da Samsung, nós temos dois relés, tá vendo aqui, ó, tem um PTC, aqui, o PTC, o relé do PTC e o relé definitivo. Então, energizou a placa pela primeira vez, ele fecha esse relé, a tensão vai por aqui, uma outra trilha passou direto, igual eu falei, para alimentar o banco de capacitor. Estando tudo ok, sai de cena o PTC e entra o relé definitivo. Tá vendo as trilhas bem grossas aqui, ó, na frente? Aqui fica o reator externo, nesse caso aqui é externo. Os dois fios do reator, porque dentro desse componente aqui já fica dois setores da placa, que é o IGBT e a retificação. Essa placa da Samsung em específico, igual eu falei para vocês, aqui no verso dela, ó, lembra que eu mostrei lá no desenho que tem uma derivação que passa por uma ponte de diodo, ó, que vai lá para a fonte chaveada aqui, ó. No caso da LG, a alimentação aqui da fonte chaveada, ó, aqui, ó, a fonte chaveada, já vem de uma ponte de diodo dessa aqui, ó. A configuração já é diferente. Já aquela lá da Samsung, não. Ela já pega uma derivação entre o filtro e o DC-Link. Aqui tem uma derivação por baixo, que passa pela ponte de diodo, retifica por esse capacitor grandinho aqui, ó, que vai alimentar o setor da fonte chaveada. Aí aqui, ó, seguindo o próximo setor que eu falei, né, para vocês, lembra que eu falei sobre sensores digitais? Fica monitorando tensão, correntes, geralmente tem um amplificador, é esse daqui, ó, tá vendo? Esse aqui é um amplificadorzinho. Esse daqui, só aqui tem dois circuitos, tem um de PFC e o outro que fica monitorando a tensão alta, nesse caso aqui. A tensão alta e às vezes tem casos que a tensão baixa. É importante porque às vezes também pode ter CIs aqui no verso da placa, tá? Então eles ficam monitorando, muitas das vezes, o IPM. Aqui no IPM, nesse caso, já tem outro setor aqui. Esse IPM aqui, ó, ele tem um driver só para ele, tá? Que faz a modulação das fases para o compressor que sai aqui, ó. Então ele tem um drive só para ele, mas tem casos que o IPM ele é comandado pelo microcontrolador, tá?
Ou seja, esse drive aqui ficaria aqui dentro, essa função aqui. Nesse caso da Samsung não. Tem um drive só para ele. Eu acho melhor assim, porque o IPM é um dos componentes da placa que mais dá problema durante a vida útil dela, né? Que eu quero dizer, não que dá problema por dar mesmo. Porque é o que mais trabalha, então é o que mais sofre por caloria, né? Toda a corrente do compressor passa por ele. Então aqui, ó, se acontecer ele entrar em curto e levar esse driver embora, você de repente pode arrumar outro com a Samsung mesmo, difícil, né? Mas pode acontecer de você conseguir comprar outro. Geralmente, ou você acha de placa sucata. Tem placa que danificou um setor que não compensa recuperar. Você guarda ela para depois aproveitar um micro desse aqui, porque de repente é difícil você achar. Acha ele novo, zero, sem nenhuma programação dentro, mas não vai servir porque você não tem a programação, não vai servir de nada. Tá? Deu problema aqui nesse driver. Se você não conseguir com a Samsung, muito provavelmente a placa vai ficar para sucata para aproveitar as peças para outras coisas. Beleza? Banco de capacitor já falei. Aqui é o setor da fonte chaveada, onde que tem aqui o CI chaveador, que é o top, é alimentado por aquela ponte de diodo que fica no verso, 310 em cima dele. Ele faz o chaveamento do transformador chope, e aqui tem as tensões secundárias, né? 15 volts, 12 volts, 3,3, né? Para atender todo o setor da placa, inclusive o microcontrolador, tá? E eu falei também sobre o LN2003, sobre os relés, lembra que na lógica de funcionamento, eu falei assim, olha, assim que você energizar, primeiro setor da placa que precisa estar energizado é o microcontrolador. Por quê? Porque é ele que vai acionar o relé definitivo ou não. Nesse caso aqui, eu alimentando ela, vai bater o relé de pré-carga, vai carregar os capacitores, se o transformador estivesse no local, né? Então, só que ele não iria acionar o relé definitivo. Por quê? Porque está sem periférico nenhum, tá vendo? Ia dar um monte de erro aqui. Ah, não tem sensor, não tem compressor, não tem motor BLDC. Então, o microcontrolador não ia deixar o relé definitivo atracar. O que já não acontece aqui, ó. Aqui eu só tenho um relé, essa placa da Samsung. Eu sempre vou ter 220 aqui em cima. Já nessa placa aqui, essa da LG, né? Já essa aqui da Samsung, não. Carrega o banco de capacitor. O relé sai de cena. Se tiver algum problema, ele não deixa atracar. Então aqui você sempre vai ter só uma fase. Nesse caso aqui, você sempre vai ter duas fases, né? Por isso que é importante conhecer a topologia das placas individualmente, independente da marca, que é para você não ficar decorando. Ah, isso é aquilo, aquilo outro. Tá? Cada caso é um caso. Beleza? Falei também sobre a comunicação, né? Falei de uma forma resumida, né? Sobre a comunicação. Nesse caso específico, ela entra por aqui, ó. Tá? A comunicação. Tá? Os dois fiozinhos vêm direto para cá. No caso da LG, por exemplo, já vem para esse terminal aqui, ó. Tá? Então ele tem também alguns diodos, tem resistores de precisão, tá? Uma única optacoplador. Uma das coisas que eu preciso fazer uma observação sobre o circuito de comunicação é que esses resistores geralmente eles são de precisão, né? Tolerância de 1%, o que significa que se eles alterarem, pode dar erro de comunicação. Se esses optacoplador aqui vinha a entrar em curto ou qualquer um deles dois queimarem, vai dar erro de comunicação. Tá? Então, perceba que de acordo com a placa, tem o seu circuito correlato, nesse caso aqui os diodos, retificadores e demais componentes são SMD, né? Naquele caso já é do tipo DIP, mas a configuração e a função é a mesma, tem que localizar. A gente tem na pasta do Google Drive, onde está aqui materiais para baixar, nos últimos módulos desse treinamento, tem um esquemático completo da Samsung, onde você vê com riqueza de detalhes cada um desses blocos que eu falei. Entendeu? Você vai lá, você vai ver o bloco de alimentação, filtro, DC-Link, microcontrolador, todos esses seis aqui que fazem atracamento de relés, né? No caso, esse relé aqui, por exemplo, ó, é o 220 da válvula reversora.
Esse soquete aqui, ele é o do motor BLDC, esse aqui são os sensores, tá? Todos eles tem no diagrama aí, beleza? É só para dar uma palhinha aí. Ao longo do treinamento, muitas dúvidas vai ser esclarecida, tá bom? Eu interrompi esse vídeo por apenas 1 minuto para te dar um recado muito importante, que eu tenho certeza que vai ser do seu interesse. Se você já trabalha com instalação e manutenção de ar-condicionado e quer aumentar o seu faturamento no verão e no inverno, durante o ano todo, prestando serviço de conserto de placa para os seus próprios clientes e também para os seus amigos, né, instaladores de ar-condicionado, eu tenho um curso perfeito para você. Ele é o maior, mais completo e com acesso mais longo que você vai encontrar nas redes sociais, com até 5 anos de acesso, 7 dias de garantia incondicional, um contato direto comigo para tirar qualquer dúvida sobre qualquer aula que está na plataforma, acesso à nossa comunidade VIP no Telegram. Olha só, uma placa como essa daqui é de uma Samsung de 24.000 BTUs. Ela ainda é baratinha, ela custa R$ 1.900. 90% dos componentes que tem nessa placa custa menos de R$1 e a gente cobra 30% do valor da placa nova. O cliente nem pensa duas vezes, porque ele vai pensar, poxa, eu vou desembolsar imediatamente R$ 1.900 e ainda esperar até 3 meses para chegar uma placa, quando na verdade por apenas 30% do valor dela, né, que vai dar mais ou menos 500 e poucos reais, né, e ainda com uma garantia de 90 dias, sem sombra de dúvida ele vai preferir recuperar a placa do que comprar uma nova. Tá? Então, quando terminar esse vídeo, você vai aqui no primeiro comentário em destaque que eu deixei o link para você adquirir e testar 80 videoaulas por 7 dias, tá bom?